independente do horário, que seja um excelente dia para todos. Sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Um ser humaninho mega especial com a gente, a Vanessa. Bom dia, turminha. Se apresenta, Vanessa. Eu deixo que ela se apresenta, por quê? Como às vezes os nomes e sobrenomes são mais complicados, aí eu deixo que ela se apresente para não falar errado, né? Porque ninguém merece, né, falar o nome dela errado. Por favor, Vanessa, se apresente, diga um pouco de você. Eu sou Vanessa Segamarque, sou proprietária da Morico Spaces. E a Morico Spaces é uma casa muito especial que temos aqui em Sorocaba, que temos espaços compartilhados para você poder trabalhar, para você poder fazer os seus atendimentos, para fazer suas reuniões, encontros em grupo, palestras, workshops. Então, fica aqui, aproveito aqui já para deixar o meu convite aí para você vir aqui tomar um cafezinho com a gente, conhecer aqui a nossa casa, o nosso espaço. E é lindo o espaço da Vanessa, pessoal, vocês não têm noção, que eu falo que é mágico, né, Joy? Mágico. A Vanessa vai contar um pouquinho dessa magia. A gente queria saber como começou tudo isso, assim, na sua vida. Você sentiu de falar do espaço, desse propósito? Nossa, às vezes, hoje em dia eu tento fazer esse retrocesso, sabe? Parece que antes era um pouco mais claro para mim. E aí hoje eu defino assim, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse duas vidas dentro de uma vida só, sabe? Como se fosse uma outra vida minha antes. Mágico. E aí, tipo, nessa vida aqui é onde entra o coworking, é onde entra toda essa dinâmica aqui da casa, essa minha conexão em ajudar pessoas a se encontrarem com quem elas realmente são de verdade, com quem elas realmente foram feitas para ser. E é como se a antiga Vanessa fosse numa outra vida minha. Então tem coisas que eu lembro, tem coisas que já não fazem mais parte da minha realidade. E aí eu tenho um desafio de lembrar, às vezes, como é que começou, como que foi. Mas muito provavelmente veio aí de uma transformação interna minha, né? De eu não me encaixar mais nos quadrados, nos padrões, nos quadrados, nas caixas que as pessoas queriam me colocar ali. Então, ali começou os meus questionamentos, a minha busca de quem eu fui feita para ser. Sim. E aí eu fui encontrando as pistas dessa busca e dentro dessas pistas nasceu a Morico Spaces, né? Porque uma das pistas é o que eu faço aqui na Morico Spaces. E aí eu fui me apegando nesse fiozinho e fui me conectando com ele, fui sentindo. Então eu gosto de fazer um trabalho muito intuitivo aqui na casa também. E aí nasceram as More Hubs, nasceram as salas de atendimento, né? Então, antes de eu ser dona de coworking, eu era designer de interiores e tenho formação em psicologia também. E aí, eu fui me conectando com cada espaço aqui dessa casa e a fonte ali me falava, o que tem que fazer nessa sala aqui? Essa aqui que a gente está é uma sala de atendimento. Perfeito. E quando a gente abre, você falou da fonte, né? E quando a gente abre para a fonte, né? Permite essa conexão, deixa fluir. Coisas maravilhosas vêm, né? É só sentir e deixar vir. Quando a gente quer controlar muito as coisas, eu tenho a sensação que acaba não dando muito certo. Isso mesmo. A coisa sai um pouco do rumo. Exatamente. Então, eu respeito muito esse fluxo. E aí eu fui sentindo cada sala. Poxa, esse espacinho aqui que a gente tá. Nossa, aqui é uma sala de atendimento. E eu preparava a sala, eu me conectava com ela, eu sabia os móveis que eu tinha que usar, as cores que eu tinha que trabalhar, os elementos que eu tinha que trazer para as curas que essa sala estivesse preparada, né, para oferecer. E as pessoas começavam a chegar, depois que as salas estavam prontas. Nossa, você tem uma sala para isso, assim, assado? Tenho. E aí é muito engraçado, porque cada profissional que vem para cá, ele se conecta com uma determinada sala. A gente tem os profissionais que circulam por várias e gostam de todas, e tem aqueles profissionais que eles gostam daquela sala específica. Parece que aquela sala específica traz uma potência ali para o atendimento dele, né? É muito mágico isso, né? Eu creio que como você fez tudo com o coração, né? E deixou fluir mesmo. Aí as pessoas certas, quando tá pronto, a gente usa muito isso, né? Como eu fui kardecista há muito tempo, né? Fiquei muito tempo nesse mundo aí, e a gente usa muito isso, né? Que quando a pessoa está pronta, vem tudo, né? Eu tenho que estar pronta, né? Porque lá do outro lado tá sempre pronto, né? A informação está disponível lá. É um rio, né? E o rio, a água tá indo, por acaso para, só, né? Nunca para de fluir. Sim. A gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para que esse rio flua, né? Pra gente também. A gente vai nessa fluidez desse rio aí. É muito mágico tudo isso, fico encantada. Lembrando desse termo de estar pronto, eu estava vendo uma frase hoje, porque todo mundo quer estar pronto, mas a gente sempre está pronto.
Não é que nunca está pronto, você já nasceu pronto, Sim. né? É o que eu falo para eles aqui, você é a sua essência 24 horas por dia. Sim. Você só não usa ela muitas vezes, porque você usa esse personagem que você cria, que você acredita que você seja. O sistema colocou pra gente. O sistema coloca e você E aceita. você vai aceitando, vai vivendo, né? É mais fácil, né? Do que você também assumir a sua essência no mundo de hoje, principalmente nesse mundo atual, você ser verdadeiro, falar o que você sente, ser como você realmente é, e vir o que você veio para ser, fazer o que você veio para ser, né, de verdade, em essência, é desafiador, né? E aqui bom que tem pessoas assim, né, como a Vanessa, para trazer toda essa essência Pra e puxar a galera. E tá sendo mágico esse trabalho, né? Uma das perguntas que eu sempre faço nas nossas mentorias, que a gente tem um grupo, Joia, aqui de mentorias, né, que acontece uma vez por mês. Então, para quem é membro da casa é gratuito, e para quem vem de fora da casa, para quem não tem nenhum plano contratado que esteja ativo, eles pagam uma taxinha simbólica para a gente poder custear um coffee, que é gostoso que a gente faz lá Uma fora. delícia, o café é maravilhoso. Eu já gostei. E nessa mentoria que a Val veio participar, Sim. uma das perguntas chaves ali que a gente trabalha com eles é: e se você descobrisse que você não é quem você acredita que você seja, o que muda na sua vida? Muitas pessoas, isso é uma virada de chave. Eles falam, caramba, muda tudo. Ou não muda nada. Então, não é que ela vai conduzir as decisões e as escolhas dela a partir desse paradigma, desse ponto de vista na vida dela. Sim. Nossa, que forte. É forte. Que forte. Deixa essa pergunta pro pessoal e se questionar. Você já parou para pensar e para se questionar? Né? E se você descobrisse que você não é quem você acredita que você seja? O que muda aí na sua vida? Você está preparado já para acessar esse eu verdadeiro seu? Saber o que ele faz exatamente? Qual que é a sua potência? Como que você usa isso para gerar negócios, para gerar conexões, para gerar projetos, produtos novos, originais, né? Sem precisar ter que copiar, né? Fazer mais do mesmo que está sendo feito? Já passou pela sua cabeça isso? Então, fica essa reflexão aí para você que está assistindo. E fica o convite para a mentoria. E o universo está sempre nos disponibilizando ferramentas para participar da mentoria, que é um valor bem simbólico mesmo. É simbólico mesmo, só para manter o café. E é rico. Uma bagagem assim surreal. Não é sobre ter, né? É sobre ser. Sobre ser. Você exatamente. falou uma coisa que mexe muito comigo, da lei universal, de doar e receber. Você doou sua energia aqui nesse espaço, energia, que eu falo de recursos também, faz parte da energia. Esse material, né? E eu senti assim que você foi fazendo sem esperar, assim, retorno. Por exemplo, a sala, e já estava certinho as pessoas do receber para só esperando. É confiar nessa força, né, que dá vida para tudo que é vivo. Então, tudo que tem vida tem uma força que sustenta isso por trás. Por que a gente não confia nessa força? Saber que tá pronto, vai vir. Nossa. Né, quem precisa disso. Então, eu gosto de trabalhar muito o meu confiar nesse processo que eu faço com a casa. E essa questão que você traz, Joy, do dar e receber, né, aqui é a casa da minha família. Eu cresci aqui nessa casa. Nossa. Então, não é só o dar recursos financeiros e o meu tempo. É realmente abrir as portas da casa da minha família. E a energia da minha família e compartilhar isso com as pessoas que vêm para cá e que estão aqui dentro. Estão dispostas a viver essas experiências aqui dentro com a gente. Não sabia disso, isso é muito legal, gente. E você doar mesmo a sua essência, o seu ser, né? E quantas vidas você transforma, né? Não só assim. E é transformado também, porque a energia se dá e receber. Né? Constante, né? Tantos profissionais, tantas pessoas. Só, sabe, você montou e, sabe, muito bonito. Não é, você trouxe a questão de não é sobre ter e sobre ser, mas é mais, para mim, é mais sobre o sentir. Né? Então, assim, eu só sinto... Vai mais além, né? Um pouco mais embaixo. Então, eu sinto e faço, sinto e faço, sinto e faço. Eu tento não ficar racionalizando muito, tipo, ai, mas isso vai dar dinheiro? Ai, mas isso... será que as pessoas vão gostar disso? Isso. Eu não sei, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada o que eu tenho que fazer. Sim. Eu já senti. Quando eu sinto e eu sei que eu tenho que fazer, e aí gera um compromisso comigo mesma. E daí, se eu não fizer,
É com Eu você. estou em É com falta. você. Nossa. Eu não estou fazendo o que eu fui feita para ser, entendeu? Joia, E aí isso é a cobrança é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Arrepia a gente, porque é a nossa história, de uma certa forma, Vanessa, quando a gente começou o podcast, foi esse propósito. O propósito realmente era buscar a essência e a pessoa falar a essência dela, independente. A pessoa, mas eu não sei falar. Eu falei, gente, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você fala, tem um som aí, né? Só abre a boca e deixa fluir. A gente colocou para se trabalhar, porque eu sou mais muito para fora, no sentido assim de falar muito, né? Sim. Mas até mesmo por questão de desequilíbrio, a gente percebe isso, e a joia é mais quietinha, mais para dentro, mas também a gente sabe que a gente trouxe esse equilíbrio, né? No contexto de desequilíbrio, a gente trouxe. Ela me puxa também, porque quando eu vejo que ela tá mais quietinha, eu falo, não, também tá mais quietinha. E aí a gente vai. É uma referência para você. Isso, e vice-versa. E aí a gente veio com esse intuito. Aí muitas pessoas que a gente já foi entrevistar, eu falo assim, não, aí vocês pagam alguma coisa, vocês recebem alguma coisa? Não tem nada a ver. Nada, aqui essa moeda, essa troca dessa forma monetária, assim, né, física, não existe. Essa troca rica que a gente tem aqui, Nossa. essa informação, esse conteúdo que a Vanessa está trazendo, como outros que já foram entrevistados trouxeram, isso que é rico pra gente, entendeu? Porque assim, é o sentir de verdade. A gente vai para sentir, né? É uma moeda que não é de papel. Não é de papel. Não é de cartão. Mas é tão mais rica, né? É uma coisa que muda a vida. Você Muda. recebe de alguma maneira, porque tem pessoas que não conseguem pagar no momento em valor, e tem pessoas que no momento conseguem passar em valor, mas energeticamente, assim. Por exemplo, hoje é um dia que já mudou minha vida. Que eu tô recebendo aqui de conhecimento, de chave. Eu já tô arrepiada aqui que você falou uma pergunta que eu nunca me fiz, assim. E olha que eu vivo buscando. As possibilidades, né? Então já mudou infinitas. a vida. E ela entrou bem no fiozinho, bem importante, que eu gosto muito de falar sobre isso também, do racional. Agora o verbo é sentir, não tem jeito. Você tem que sentir. Só que às vezes, isso fica para todo mundo, eu uso muito. Às vezes eu sinto, antigamente eu falo, nossa, eu fazer isso, o pessoal vai achar que eu sou louca, né? Mas é a essência, quando você sente, tô racionalizando, pensando no julgamento. Quando eu pego e faço sem racionalizar, você é o diferencial, porque você tá sendo você não tá imitando, né? Não tá na caixa, como diz a Vanessa, né? Que acontece a Isso é transformação. sair da caixa. Se você quiser ficar na caixa, tudo bem, é uma escolha. Mas assuma as consequências dessa escolha. Elas vão vir. Né? Você não tá enxergando elas, você vai deixar de passar por elas. Fala, não quero olhar para isso agora. Tô com vontade. Eu não quero ter que lidar com isso. É um engano, porque não é que você não está vendo e você não vai passar pelas consequências que a sua não escolha. Nossa, de qualquer jeito vai ter Porque tem consequência de qualquer forma. A consequência vem, né? Então não é muito melhor você poder escolher as consequências que você quer passar? Assim, logicamente, não é que a gente não usa o racional. Então, eu gosto de brincar com eles e falar assim, aqui nesse plano que a gente está aqui, ó, material, a gente tem que usar a nossa mente, o nosso racional para criar percursos, criar rotas, calcular rotas, pensar em estratégias, né? Porque não deixa de ser um negócio. E esse negócio ele tem que se manter, ele tem que se pagar. Não dá só pelo seu coração, né? Ele tem que ter as trocas monetárias e financeiras desse plano aqui. Sim. Mas, em paralelo, a gente trabalha outras dimensões também. Sim. E nessas outras dimensões, a gente não precisa do dinheiro físico, digamos assim. Pagável, né? Com dinheiro físico. Então, assim, mas para que a gente possa acessar, a gente hoje usa a Monaco Spaces e ela é um espaço físico. E aqui ela precisa se manter. Ela precisa funcionar como um negócio e é através dos negócios que a gente chega para as pessoas. Então, é um meio, é um veículo que chega para as pessoas. Então, as pessoas chegam aqui achando que elas vão alugar uma estação de trabalho, uma sala para trabalhar. Somente isso, né? Somente vai isso. além. E elas podem usar só para isso. Sim. Não tem problema nenhum. Mas se elas estiverem preparadas, se elas estiverem prontas, abertas e tiverem olhos para enxergar, elas podem conhecer uma versão aí da Mori. Sim. E está pronta aí para receber e para acolher. Para expandir, né? Para expandir essas coisas. Transformar, né? Transformar, não é só mudar, porque mudar você pode voltar, né? Quando você transforma, você não tem como mais voltar para trás, né? Não cabe mais na caixa. Não cabe mais no caixa, né? Transformação, porque mudança você pode mudar e voltar. Pelo bichinho, né? Você já tentou, quando você compra um produto novo, você tira da caixa? Você já tentou pôr de volta na Nossa. caixa? Entra. Se entra, tá tudo errado. Não entra Muito mais. igual, né? Não é a mesma coisa, né? Depois que você vê, não dá para desver. É bem assim. Não. Hoje eu tô levando um pouquinho de você tá levando um pouquinho da gente. Não tem mais como voltar atrás.
Então, que a gente possa escolher, né? Porque se eu não fizer a escolha, vai ser uma escolha e outra pessoa pode escolher por mim. Então, que seja a minha escolha. E que a consequência seja boa, né? E quando não for, que seja aprendizado. Isso que eu ia trazer esse ponto de vista, porque sempre é aprendizado. Né? Então, é só sentir e trazer e ter esse paradigma de vida, né? E o sentir com alegria, mesmo que você esteja passando por um desafio, né? Porque se você transformar tudo isso em vibração, em frequências de onda, você fala, tá bom, tô sentindo aqui aquela dor. Opa, para, presença. Como Se posso melhorar isso? você... O que você está vibrando? O seu sentir, ele tem 5.000 vezes mais potência do que o seu pensar. Então, você acha que você atrai o que você pensa ou atrai o que você sente? Sente. Então, como é o desafio, acho que o maior desafio é como é que a gente vai sentir os desafios e as dores, porque elas vêm junto, faz parte. Mas sentir isso com alegria. Caramba, nossa, essa dor me tirou daquele estágio que eu estava. Sim. E me levou para um outro nível. É isso. Acho que o grande jogo, o maior jogo, acho que é esse aí. Ele abriu uma chave agora. Se a gente observar, né, entrar assim, no que ela fala sobre a alegria criadora. Ela cria. Eu creio que ela, eu não lembro agora em hertz, eu estava estudando sobre a energia, né, e cada sentimento, cada vibra, né, vibra numa frequência. Mas eu não lembro agora exatamente como que ela vibra. Eu só sei que ela vibra acima do amor, a alegria. Por isso que o amor vibra em 540 Hz, mais ou menos. E a alegria deve vibrar uns 700, 600, 700, mais ou menos assim, não lembro agora. São muitos números, né? Se lembrar. Mas só a alegria, ela é criadora. E independe. É um estado natural. Isso. E as pessoas acham que você está passando por desafios, que todo mundo passa, planeta Terra, terceira dimensão, pesado. Tem desafios grandes para enfrentar. Só que por que eu tenho que ficar triste ou oprimido para enfrentar o que eu tenho que enfrentar? É tão assim, controlador isso, né? Tão na caixinha isso, né? Eu posso enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar com alegria. Fica muito mais fácil, fica muito mais leve, né? Flui melhor. Ai, Val, você é 24 horas, joia, 24 horas vocês são felizes, alegres, que a gente ri muito, a gente dá risada, você não tem noção. Tem um podcast que a gente gravou primeiro, a gente só ria, né? Ela vai ter qualquer espaço, qualquer momento pra vocês verem, só saia riso, a gente não fazer mais nada. Mas assim, eu acho que também tudo desequilíbrio é ruim, né? Mas assim, por que a gente não pode enfrentar fica leve, a coisa flui melhor? Não vai mudar a situação se eu ficar triste, pelo contrário, né? Eu creio que... Qual foi a sua impressão quando você chegou lá? Porque cada um tem uma impressão assim, chegou lá. Eu não fui para o Egito, eu fui para Israel. Para Israel! Você já foi outra vez para o Egito, não foi? Jura que foi Israel. Mas ela vai, então. Ela vai, então tá indo. Eu já falei acho que umas 3 vezes com você. Na verdade, a ideia inicial dessa viagem era para ser para o Egito. Mas você lembra que eu falei com você 3 vezes que você foi para o Egito? Você me corrigiu? É a terceira vez que eu falo? Não lembro, Val? Em conversa nossa, eu falei, nossa, quando você chegar do Egito, Val, eu vou para Israel. Israel. Mas era para ser o Egito. Você quer falar disso? Porque quando o pessoal chega lá, tem, né, toda outra... Cada um tem sua impressão, se você quiser. É livre, lembra que tem livre? Posso falar. Então, sim, fica à vontade. Mas então 2 podcasts. Pode ficar à vontade. Gente, então, eu fui... A ideia inicial era ir para o Egito. Sim. Né? E eu sigo ali o Carlos Torres, não sei se vocês conhecem o Carlos Torres. Já vi, mas não sigo ele, mas eu já vi o podcast dele. Isso, eu fui com o Carlos, né? Eu fui com o grupo do Carlos. Nossa! E ali, beijo, Carlos! E ali, na verdade, a minha ideia inicial era fazer o grupo pro Egito, que ele monta, né? E aí, ele mudou os planos ali de última hora, não ia mais sair Egito, entrou Israel. Meu esposo foi lá, comprou com o Carlos e me deu de presente de aniversário. Ai, que lindo. Porque era uma época ali que eu tava maratonando e maratono o Carlos ainda até hoje. Sou muito fã dele. E aí o Pedro me deu de presente de aniversário. E aí eu fui. Com o Carlos Torres, com a Fê, com a Renata, conheci uma galera aí do Brasil inteiro e a gente foi lá fazer todo o movimento em Israel, né? Então fazer todo o percurso que Jesus fez ali, né? E se conectar com alguns pontos ali importantes que ele passou. Então, fizemos algumas ativações, os nossos mentores, fizemos várias dinâmicas, fizemos muitas curas e resgates ali, principalmente quando a gente foi conhecer o campo de concentração ali do Museu do Holocausto, né, que tem lá também. Então,
Foi uma viagem ali, eu não sei explicar, mas muita coisa Dimensional. aconteceu. Muitos movimentos aconteceram de lá para cá e dois dos momentos que mais marcaram, três dos momentos que mais marcaram para mim nessa viagem foi fazer a Via Crucis, né? Então, teve um trecho ali que Jesus para no meio do caminho, ele se apoia na parede, então tem até a marca da mão dele ali na parede. E aí o Carlos fez uma dinâmica com a gente de colocar a mão e ele se conectar com o nosso sentir. E ali foi um momento de bastante conexão ali, o Carlos ficou super emocionado, eu fiquei, meu Deus, Uau! o que está acontecendo aqui, né? E o Carlos me trouxe essa informação de alguém da minha família já ter estado, já tinha passado por ali, Sim. né? Então foi uma dinâmica muito forte. Outra dinâmica que a gente fez também numa das igrejas que a gente passou, o Carlos fez uma experiência de ficar olhando na nossa íris, né? Sim. E ele não me conhecia, né? Então, e aí pela minha íris ele fez uma leitura de quem eu fui feita para ser. Nossa. E ali ele trouxe a informação para mim. Ele falou: nossa, olha que engraçado, você faz alguma coisa que você faz que quando você faz isso com as pessoas, elas expandem, a aura delas fica gigante, assim, né? Então elas ficam muito grandes. E é como se no seu registro em carteira lá no astral, a sua função fosse expandidora de auras. Então, pode falar para as pessoas que você é uma expandidora de auras. E aí eu falei, ai, Carlos, é mais ou menos isso aí mesmo que a gente trabalha lá no coworking. Eu sinto. Então, Eu sinto isso. E a aura é uma extensão do nosso ser, né? De grande, extrema importância. Sim. E o terceiro momento assim que mais me marcou foi quando a gente estava lá no Museu do Holocausto e o Carlos ele criou um grupo ali a gente fez uma roda para a gente criar uma egrégora de proteção, porque você entra num ambiente ali com muita informação, quando a gente fala aqui em acessar frequências de ondas, Sim. você acessa, né? E vem. Então a gente estava criando essa bolha de proteção para a gente poder entrar no museu e ali eu comecei a sentir alguns chamados ali, e eu não estava entendendo. E aí o Carlos começou a traduzir tudo. Ele falou: olha, tem um senhor aqui com a gente, está pedindo para a gente resgatar o filho dele, que está preso desde 1900. Fazia 50 anos que aquelas almas, né, digamos assim, estavam presas ali na situação do Holocausto. E a gente fez toda uma dinâmica para resgatar eles e tudo mais. Então, assim, para mim foi incrível. E conecta muito com o movimento que eu faço, né? Que eu brinco que as profissões 5Ds, né, que o Carlos gosta de falar muito, não tem nome. Não tem nome. De faculdade, né? Isso, a faculdade coloca arquiteto, advogado. Que nome que dá para isso, né? Não dá. Exatamente. Não tem nome. Então, Foi assim, nossa busca foi desapega, porque não tem nome. Então, assim, eu estou descobrindo que eu sou expandidora de auras. Entre uma dessas funções, eu também sou uma resgatadora. Então, quando eu vou para as missões aqui nas mentorias, eu resgato no coletivo, alguns momentos eu faço alguns atendimentos individuais, resgato ali também. E eu tenho ajudado as pessoas a criarem esses nomes das profissões delas, de acordo com os movimentos que elas fazem, mas sem ter que encaixar isso dentro de uma profissão, entendeu? Sem dar um nome, né? Tipo, eu sou uma resgatadora. Então você é uma terapeuta? Não, eu sou uma resgatadora. Em qualquer situação eu vou resgatar. Nossa, que lindo. Você entrou num ponto também bem legal, que eu vejo que tem muitas pessoas despertando, mas tem muitas pessoas também buscando. Que, por exemplo, a gente já chegou falando sobre isso. Eu faço faculdade de fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. Para sempre. Não tem como. Por exemplo, agora, eu já não atuo mais na fisioterapia, assim. Mas eu nunca vou deixar de ter esse conhecimento, quando eu tô agregar, aqui, eu tô sendo fisioterapeuta também, porque eu vou ser tudo, né? Na verdade, o que é questionamento é assim, o que é que a Joy faz? Exatamente, o que é que você faz? Quando você está na função de fisioterapeuta, quando você está na função aqui de conduzir os podcasts, quando você está na sua posição de professora de yoga, o que é exatamente isso que você faz que faz as pessoas chegarem até você? Sim. E aí você vai dar um nome disso. Fala, nossa, mas aqui não tem um nome para isso. Sim. Quando você está lá e quando você acessa essa dimensão aí, lá ele vem como um entendimento. É um entendimento que vem pronto. Você sabe o que é.
Sim. Só que daí você vem pra cá, pra 3D aqui, ó, pra Matrix aqui. E aí você fala assim, então, que palavra que usa pra explicar esse entendimento no que eu tive lá? dicionário, não tem no dicionário, né? O que eu achei mais parecido foi coração, porque o coração pra mim é o sentir, mas ainda não é, entendeu? Eu fico Então, assim, mas não não tem- é, é, mas eu fico mas- buscando, vou achar. Resgate. Mas esse é o jogo. É você... isso é uma a última mentoria, você veio, Val? Na última eu vi. Essa que você não veio. Nessa última mentoria, a gente falou sobre... Eu criei um sistema que chama Ativação Tracker. Né, e ajudar as pessoas a serem um tracker, né? Ele é um tracker, ele é um rastreador. Então ele vai buscar as pistas, os rastros de por onde ele passou. A Joia passou por onde? Pela fisioterapia, pela yoga. Quais são os rastros que você deixou? Onde ficam os fractais de Joy? Ficam lá os fractais. Por onde a gente passa, ficam os fractais, né? E aí você resgatar esses rastros, você conseguir olhar para eles e você falar, caramba, aqui ó, achei a pista aqui. Não é mais uma pista, porque não é uma coisa só. Não é, nunca é. Entendeu? Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. E a gente tem essa busca, eu falo, não para, ela é constante, porque não termina, a gente não termina nunca, acho que a gente é infinito. Então, nós somos, eu falo sempre, somos centelhas divinas. O que é ser uma centelha divina? É um fractal, digamos, um pedaço, uma partícula de Deus. Usa como quiser, mas viemos da fonte. E para lá que nós vamos retornar uma hora, um momento. E a fonte não é infinita? Infinita. E se você é uma centelha da fonte? Eu não sou infinita, né? Infinita. Exato. Então, assim, eu hoje não tenho essa preocupação mais de colocar nome, colocar rotular. Não tem mesmo, né? De verdade. Você fala, nossa, não tem. Às vezes a gente pega ainda, assim, quando eu estou fora, assim, da consciência, estou, digamos assim, estou na Matrix, às vezes eu estou na Matrix, quando eu não estou na presença, eu estou na Matrix, né? Sim. E aí, esse momento, às vezes, eu fico falando, tipo assim, às vezes, um dia conversando com a Camila, eu falei, Camila, mas eu tenho medo de... Val, você tem medo, você tem medo? Tem que ter medo. Eu falei, Camila, o nome não é medo. De tanta gente estar nesse meio, né, dessa matriz, eu uso uma palavra que eu não quero nem usar, porque na verdade não é medo. É um cuidado até. É um cuidado, sei lá, não é nem uma preocupação. É um cuidado para o próximo passo. E a partir do momento que você põe nome nas coisas, você está fazendo um julgamento daquilo. Isso. Então você está falando que aquilo é isso. Isso. E aí você limita aquilo. Pronto, aquilo fica limitado a ser aquilo só. Sim. E quando você não põe nome, vai fluir. Porque assim, vai aquilo indo. tem infinitas Não possibilidades. está no mental de novo, né? De novo. E quando você falou as infinitas possibilidades, porque o tempo todo a gente volta para o experimento lá lembra do experimento da doutora Fenda? Né? Como é onda e partícula. Tudo é uma partícula ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem que entender. Tudo é onda e partícula. Uma hora você está olhando, está onda. Outra hora, depende de como você olha, é partícula. Se você julgar e rotular, falar, não, partícula. É partícula, você fala, é onda, é só onda. Então, depende do olho do observador. Por isso que tem que deixar ali, livre, sem rota, sem nada, para ir. Só estou indo, fluindo. Sentir, que a Vanessa usou muito bem, sentir e ir. E quando você sente, não tem como errar. Não tem como errar. Ai, gente, maravilhoso isso. Nossa, a gente fica emocionada, dá vontade de explodir. Resgatadora expandidora, resgatadora de áureas, né? Eu vou trazer um exemplo, né, que eu gosto de exemplificar muito comigo, que as pessoas me conhecem aqui na casa, então fica fácil para elas fazerem uma analogia aí. Uma outra função, né, que eu já descobri, que eu sou muito boa e tenho muito talento, um talento natural meu fazer, é organizar. Nossa, isso é perfeito. Dá para Então, perceber. Você já percebe essa então, eu executava isso como designer de interiores, então eu organizava a casa das pessoas. Então eu falava assim, esse ambiente vai ser isso, ele vai funcionar para isso, ele vai ter essa função, ele vai, depois como dona de coworking, a mesma coisa, eu já deixei os ambientes organizados para as pessoas simplesmente entrarem e fazerem o que elas precisam fazer. Não tem que estar preocupada se o café está gelado, se o café está quente, se tem papel higiênico no banheiro, se acaba o café, se alguém vai abrir o portão, se outro cliente vai chegar enquanto ela está atendendo. Faz o que você tem que fazer. Pronto, só faz o que você foi feito para ser. O resto eu cuido. Deixa que essa função é minha, eu sou boa nisso. E aí, quando eu comecei a trazer as mentorias, eu comecei a me dar conta que eu também tinha essa função. Se eu fosse limitar ou organizar só para o externo, eu não conseguiria enxergar ele do lado interno. E o lado interno, onde o meu talento atua, é ajudar as pessoas a organizar a mente delas. E aí eu me denomino hoje como a designer de interior humano. Ai, que lindo! Então,
essa parte da organização, então eu ajudo a organizar a mente das pessoas também. Então, ó, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não põe nome nisso, deixa isso aqui aberto, sente como é que vai ser. Pô, legal. Pra você foi uma coisa, pra mim foi outra. E ali eu identifiquei que a organização, na verdade, foi a primeira pista que eu encontrei. Eu achava que era só ela. E aí eu fui me conectando com a expandidora de auras, eu fui me conectando aí com a resgatadora. Então eu já tenho algumas dos meus talentos naturais aí, que eu já encontrei. E aí eu só precisava depois encontrar um jeito de servir as pessoas com isso, de gerar valor na vida das pessoas com isso. E que da mesma forma também gerasse valor para mim. Porque você está no mundo de terceira dimensão, no mundo material, que precisamos do material para sobreviver. E aí a remuneração vem. É leve, né? É uma consequência. É uma consequência, não tem que fazer força, né? Eu falo isso muito hoje, eu consegui, tipo assim, de certa forma, criar uma filha, eu e Deus, falo assim, minha filha tem 34 anos, é só, né, assim, entre aspas, né, que não tá só, não tá só, mas assim, fisicamente era só eu e ela, e eu era fisicamente também pai e mãe, que ela fala que eu não tem essa de pai e mãe. Você foi meu pai, eu não tenho, eu tiro esse papel, eu falo para ela fazer terapia até hoje, falo, vai terapia. Vai se cuidar. Eu falo, faz terapia, filha, ela, faz você. Tipo assim, faz você, que eu tô bem. Mas aí é o tempo dela, né? Tá tudo, enquanto tá bem pra ela, né? Enquanto tá bem pra ela, eu tô aqui. Mas eu tô fazendo terapia, por isso. Há mais de 20 anos eu faço terapia. E talvez por isso que a gente tem essa busca, eu sei que não vai acabar, porque eu quero melhorar. Eu tenho a tendência de me conhecer cada vez mais, e somos infinitos, né? As possibilidades inúmeras estão por aí. Mas é muito mágico quando você faz isso, e dessa beleza de não colocar nome e de deixar fluir. Porque assim, não precisa força. Eu fiz muita força, eu consegui tudo isso, foi a filha ter uma casinha, ter um carrinho, digamos assim, né, material, mas foi com muita força mesmo, foi doído, foi machucou meu corpo. Eu já peço perdão para ele, converso com ele, eu não sabia, não tinha entendimento. E é isso que a gente tem que fazer, não é se julgar e colocar lá e ficar condenando porque foi daquela forma. Era a informação que eu tinha. E tá tudo certo. As dores, os sofrimentos vêm de querer controlar essa força. Que a gente não sabe. E fala, não, essa força tem que ser usada para isso. E falou que tem que usar. Não, deixa ela seguir o rio. Sente o fluxo dela, pra onde ela vai te levando? Mas eu quero que ela leve pra lá. Problema seu, deixa ela o quer ir rio pra cá. Deixa o rio ir, deixa fluir. E o legal é que quando você se transforma, você transforma o seu redor, né? Isso. Essa é a principal chave que, assim, vem batendo de frente, assim. A gente quer, mãe, pai, esposo, vamos fazer isso, vai ser bom. Mas aí você só tá Mas isso que é bom pra você. Já não briga. Aí quando você começa a fazer pra você, a pessoa já começa é só olhar. Diferente, tem um pouquinho mais. Aí você vai se transformando, você vai vendo um campo no assim, volta né? de você. Você nem percebe, quando você vai perceber, você fala, nossa, se você quisesse ter que administrar a vida de todo mundo, ia dar muito trabalho? Nossa, demais. Quanto de energia você ia precisar? Ia morrer. E pra você fazer só em você e cuidar da sua vida, a energia não é muito menor? Muito menor. Concentrada. E aí você faz em você e muda no outro. Não é que é isso. Você fala assim, poxa, quando eu fiz em mim, mudou aqui. Todos somos mudou ali. É essa virada de chave que as pessoas têm um grande desafio de perceber. Ela quer mudar no outro, ela quer que o outro mude. Que vem muitas crenças, assim, que você tem que ser bom, você tem que dar o seu melhor, doar, não sei o que lá. Tem que Mas fazer como caridade. se aqui tá vazio, né? Daí você tem que se preencher, daí você acaba transbordando, porque o essencial é invisível aos olhos. Acaba transbordando em todo o ser. E é muito lindo. E falando no que vocês estão falando também, que eu gosto demais, é só uma frase que eu lembrei também, que é organização é sinal de evolução. E eu vejo isso na prática. E como a gente é a imagem e semelhança do Criador, independente se acredita em algo ou não, até o nosso corpo é comprovado. Tem água, fogo, terra e ar, que a gente é mais semelhança do Criador, seja qual Criador que acredite. Então tá tudo disponível, tá tudo grátis, free, assim, tudo disponível pra gente acessar. E a gente acha que é tão pequenininho que se limita, né? Mas tá tudo disponível, é só a gente acessar e servir. Eu brinco com eles, né, na mentoria, né? Eu falo assim, você já viu um pé de limão sofrendo porque ele não deu limões? Ou porque ele queria dar 300 limões esse mês? Eu pus a meta. Esse mês eu vou dar 300 limões. Bater 300 limões. Aí ele deu 50. Você viu ele sofrendo? Eu vou entrar em depressão, eu vou morrer. Ele só não vai dar limões se ele não estiver sendo nutrido, ele não
tiver os nutrientes Sim. certos para ele dar esses limões. Uhum. Mas se ele tiver nutrido, Lugar certo. se ele estiver no lugar certo, no ambiente certo, com os nutrientes certos, todo o que ele precisa ao redor dele estiver favorável, ele vai dar limões. Você tem dúvida que o limoeiro vai dar limões? A maçã vai dar, a macieira vai dar maçãs? Corre o risco de você plantar um pé de limão e nascer abacate? Então, assim, o ser humano, ele é incrível, né? Assim, ele gosta de se apegar a um controle, a um sofrimento. E aí... Onde dói. Onde causa dor. Quando a gente deixa essa leveza, né? Esse rio fluir, é tão mais leve, né? É muito mais leve. No começo é um desafio, você Sim. confiar e você fala, ai, tá soltada aqui, vamos ver onde que vai esse fluxo aqui. Meu, se você soltar, eu te garanto, vai para um lugar inimaginável, que você não teria tido ideia de que aquilo ia tomar aquela dimensão, e vai ser muito melhor do que se você tivesse colocado o controle. Sim. As pessoas colocam meta, e aí elas ficam felizes porque elas chegaram naquela meta. Tenta não pôr a meta, e ver onde você chega. Exato. Você fala, Porque meta é restringir, né? Tá restringindo, né? Só aquilo ali. Pode ir muito mais além. Às vezes eu fico cocriando alguma coisa pro universo assim, aí vem algo tipo real de melhor. Né? Eu falo, meu, eu tava me limitando demais, eu não tinha essa visão. Mas se você não tiver esse paradigma de vida, você vai achar que aquilo que você criou de melhor é ruim. Porque não era aquilo que você estava almejando. Você fala assim, não, mas isso não é o que eu pedi. Tá errado isso. Não, mas isso aqui é muito melhor. Não, mas eu quero isso. Gente, é muito mágico isso. Né? Realmente. Não é à toa que a gente tá no ambiente das fadinhas. No ambiente das fadas, gosta das fadas, né? Eu já vi fada. Finalizar só esse assunto pra você começar na fada, tem tudo a ver com a fada, sobre o limão, sobre o ambiente. O ambiente é tudo também, né? O ambiente é tudo. E não é sobre, não posso dizer, é sobre organização, limpeza, sobre, é muito mais... Harmonia, harmonia, nutrição, né? Nutrição. Esse ambiente nutre você. Minha conexão com os pássaros. Você tá falando assim, yes! Sim, está disponível para todos, se a gente acessar. Sabe? Então é só usar ser grato pelo que você tem e copiar mais e deixar vir, né? Deixar vir. Se abrir para vir, se abrir por... Então essa é a sugestão. E eu compartilhar, porque é na troca com o outro, né, que esses movimentos acontecem. Exato. Então, até um determinado ponto você consegue sozinho. E aí você fica limitado de novo. Então, na hora que você se abre para fazer as trocas, para experimentar o que a Val pode contribuir no meu processo, o que a Vanessa contribui na Val, com a Joy, e você vai se conectando com as pessoas. Eu acho que isso foi uma das grandes chaves também, e uma das razões de eu transformar essa casa num coworking, num espaço compartilhado, e trabalhar o doar, o receber, o compartilhar, as trocas, são várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo faz as curas em mim, na minha família, em toda a minha ancestralidade, curar tudo que precisa ser curado, abrir oportunidades para outras famílias poderem fazer as curas delas através da frequência aqui da nossa casa. É muita coisa acontecendo simultaneamente, entendeu? Dá para falar que é uma coisa só que acontece. E a gente só confia. A gente buscar ambientes que a gente se sinta bem, pessoas que a gente se conecta, a nossa própria casa, procurar mudar com nossos recursos, né? Deixar mais organizado, mas tem que trazer mais alegria, música, quem gosta de novela, incenso, oração. Não precisa gastar fortuna, não precisa, né? A Elaine fala muito, sou muito fã dela, ela fala muito que ela tinha um lustre assim. A casa dela, ela morava no escritório, né? E a casa dela tinha um lustre que ela conseguiu, mas assim, ela já olhava para aquele lustre e já sentia assim, muito bem. Não é à toa que a mulher hoje tá, onde tá, né? Onde tá, porque ela soube valorizar onde você está com as ferramentas que você tem. E dá para fazer coisas incríveis com o que a gente tem. E não é uma questão de ser itens caros ou ser itens... Então, o que aquele item desperta em você? Ele traz sensação de prosperidade em você? Então, uma das coisas eu lembro que o primeiro movimento que eu fiz e que me fazia sentir tão próspera era beber água na taça. Primeira vez que eu fui num resort, nunca tinha ido, e aí
O garçom veio e me serviu água na taça. Eu falei, ai, caramba, Que gostoso, maravilhoso. nossa, essa água parece que tá mais gostosa. E fica mesmo, né? Que água é essa? Eu falei, não, essa água não é E fica. possível. E ali foi uma virada de chave pra mim. Então eu cheguei em casa, eu via que eu tomava água nos meus copos de requeijão. Eu também fiz muito isso, eu achava maravilhoso. Nossa, tá ótimo. Gente, como a gente se limita, né? Tomando Deixa parece muito mais. Parece uma cara em meus pensamentos. Eu também tô tomando. Eu gosto da taça. E eu falei, caramba, olha aqui eu com esses copos de requeijão. Não que seja ruim. Não, mas Se você o pode copo de melhorar. requeijão não te traz a sensação de ser, sei lá, se pra você... Escassez, né? De repente o copo de requeijão ele pode trazer uma sensação de rústico, e você... Lembrar de vó, coisa gostosa. sentir né? que você teve lembrar da sua uma memória afetiva. Mas tem de que você ser algo crescendo. gostoso. Isso. Mas pra mim, ele trazia uma sensação de tipo, ai, tô reaproveitando um negócio, tipo, ai, eu tô com um apego, sabe? Tô com dó de jogar fora. Se eu posso mais. Eu tô com dó de jogar fora, então vai virar meu copo. Então agora meus copos vai ser... Vai ser assim. porque eu não quero. Eu sou escassez. Isso, Eu frequência de escassez. E é o sentir, né, Vanessa? De novo, né? É você que vai sentir. O que traz pra você esse objeto, né? Voltei daquela viagem, peguei todos os copos de requeijão, doei todos. E é tão gostoso. Fui no mercado, comprei as minhas primeiras taças. Ó, a gente tem taças ali, ó. Tudo é taças. Coloquei as taças em casa e até hoje elas fazem parte aí da minha vida, porque é um símbolo para mim, né? Representa a prosperidade, representa a abundância, ela muda o sabor das coisas para mim. Virando chaves, Fica gente. tudo mais Virando gostoso. chaves. Desde uma caneta diferente. Eu gosto de ter flores em casa. Quantas vezes eu peguei flor na rua, assim, na árvore, Né? coloquei E lá colhendo, todo né? bonito, assim. Tá lindo, cara. Então não é sobre, é muito maior do que isso, sabe? Vai além. E hoje Se sempre tem organizar. flor em casa, assim, que eu gosto. Porque isso eu tenho o mesmo sentimento que eu tenho. De, Uma casa gostosa, né? E a casa conversa com a gente, conversa. Você conversa com a sua casa. O que ela está falando para você? Ela vai te levar. Qual que é aquele cantinho? Ela chama você para arrumar aquilo, sabe? Ela fala assim, olha essa prateleira aqui, olha esse aparador aqui, tá vendo aquele guarda-roupa? As gavetas. Aquela despensa que tá toda bagunçada. Ela não tá bagunçada por acaso, ela representa uma área da sua vida. Exatamente. Qual é a área da sua vida que está relacionada com aquela despensa que está bagunçada e você precisa organizar? A hora que você arruma, faz um movimento externo primeiro. Não precisa fazer já interno, né? Tem pessoas que começam pelo interno, depois vem trabalhando externo. Cada um vai no seu tempo, da sua forma, mas às vezes você faz fora, eu falo muito isso. Teve uma época, até uma psicanalista, ela me podou, né? Ela falou, mas se você ficar só olhando fora, não vai conseguir olhar dentro, tem que olhar pra dentro. Eu falei, mas eu prefiro, enquanto eu não dou conta de olhar dentro, eu vou olhando fora, vou arrumando fora. Isso. Eu falei isso pra ela, né? Ela ficou tão E a hora que depois. você arruma fora, Vem vai corrigindo, né? E eu ficava assim, eu mudo. Se vocês pegarem minhas fotos de 10, 12, 14 anos atrás, eu mudo, eu sou camaleão. Mas eu falava pra ela, enquanto eu não dou conta que as dores minhas eram profundas, mas eu não dava conta de olhar naquele momento. Então eu fazia o quê? Ia arrumando fora primeiro. E aí parecia que quando eu arrumava fora tinha alegria, e a alegria já dava conta, dava mais forte para conseguir arrumar dentro. E é isso, esse movimento é muito interessante, que vocês estão falando também, né? Coloca uma flor, coloca uma rosa, coloca... E vai a vindo. sua casa vai falar pra você o que ela precisa. Isso. E aí a gente tem mania, né? Eu sou designer de interiores, então as pessoas têm mania de pensar, eu preciso contratar um profissional para vir falar aqui na minha casa o que eu preciso. A casa é de quem? Organizer. Nossa, agora legal. eu não acho que seja ruim. Um organizer Isso, não é ruim. não que você... Né? O pessoal é organizer. Mas a sua casa é sua energia, né? Então, assim, você tem que olhar para você. Quem é o profissional que você vai levar dentro da sua casa? Você tem uma conexão com ele? Ele vai saber te ajudar a fazer essa leitura? Nossa, a sua casa está pedindo aqui para você. Se colocar essa mesa aqui, você quer por quadrada, você quer trabalhar as relações da sua família? Põe uma mesa redonda. Está todo mundo junto. Sabe? Então, o profissional precisa saber fazer essa leitura da casa com os moradores da casa. Energia. Ele precisa saber fazer essa tradução, porque eles não falam português, entendeu? Assim, mas não necessariamente você precisa de um profissional para você fazer isso. Se você já tem essa conexão com a sua casa, conversa com ela. Ela vai te falar. Sim. Traz aquela flor, sabe aquele caminho que você passa todo dia? Porque eu sei que você vai lá. Tem a florzinha lá. Tem a florzinha, pega aquele potinho lá do molho de tomate que tá no seu armário. Pega 3 florzinhas, põe aqui, ó, nessa mesa aqui, ó, que vai fazer a cura. Nossa, nesse cantinho. Faz um lacinho. Faz um lacinho, põe no lavado. lavado. Aquela tinta que tá jogada lá.
dá vida assim. para aquilo. Nossa. A sua casa vai falando para você o que você tem que fazer o tempo todo. Você só precisa saber escutar. Você só precisa ouvir e aí ter a disciplina e ir lá e fazer. Entendi. Vai. Imagina, na cabeça. Fica louca. Racional. Vai e faz. Tirar o racional, gente. A Sentiu, questão fez. Sente e faz. Sente e Sente e faz. faz. Sentiu. Gerou Uma compromisso. hora que- Já está sendo cobrado. É só começar a Você deixar, você né? mesmo. E as fadas dessa casa aqui? A gente adora, inclusive tem vídeos no Instagram da Deus, esses Vanessa. vídeos foram polêmicos, hein? Ai. É mas a gente polêmico. gosta, a gente Tudo que é gosta. diferente sai de padrão é polêmico, mas eu já acostumei quando eu tô chamando atenção, porque tô fazendo Tá no caminho certo. assim, Né? Tá no caminho tá certo. dando certo. Mas as fadas é uma consequência. Assim como a gente estava falando que o dinheiro é uma consequência, quando você começa a trabalhar frequência, né? Você começa a acessar outras dimensões. E quando você começa a acessar outras dimensões, você começa a ver coisas que Olhos comuns humanos, né? olhos comuns Olhos não humanos enxergam. Então, assim, foi uma consequência. E é o que eu falo. Essa casa, ela conversa comigo. E é o tempo inteiro. Eu não preciso estar aqui dentro da casa para ela conversar comigo. Estou lá na minha casa e eu vejo, às vezes eu sinto o cliente tocando a campainha e o pessoal, eu vou ver na câmera, meninas, ó, tem cliente tocando a campainha. Como você sabe? Eu tô vendo. Só que Tais Vanessa tá por aqui. Me chamou para abrir o portão. Vai lá, abre o portão para a pessoa está esperando. E a mesma coisa é para o plano não físico, ou para a dimensão que vive em paralelo, né? Para mim, eu acredito que vive em paralelo. Em paralelo. Aqui. Também. Tudo junto. Eu Porque também essa- acredito nisso. quando você vai nos ambientes lá que você fala que você vê as fadinhas também, pode ser que se ela vá ao forno enxergue o que você está chegando. Então, você está acessando aquela dimensão. Né? Então, a fada é uma energia que a gente tem que criar, tem que tirar esse simbolismo da nossa cabeça, que é um conto de fadas, né? Que a gente associa muito com a Sininho, né? Uhum. A Tinkerbell da Sim. Disney. Isso. E isso foi ensinado pra gente, que é um conto de fadas, e que não é real. Não é real. Né? Então, Exatamente pra gente não sonhar e não deixar abrir essa abertura. Porque quando você deixa essa abertura, você tem poder. Você tem poder. E poder não é bom, né? Pro sistema. e aí eu estava em casa outro dia e a casa me chamou. E aí eu abri as câmeras, a hora que eu abri as câmeras, foi bem na hora que ela apareceu ali no Nossa. vídeo pra mim. Eu É falei, paradinha uma delas. caramba, não acredito que eu tô vendo isso. Né? Então, daquele tamanho, daquele formato. Então eu sempre vejo Tem vários formatos, jeitos, vários né? formatos, Tem tem várias vários. espécies, assim como tem Tem várias os espécies de duendes, cachorro, duendes, de gato, Doença, de salamandras, macacos. tudo isso. Tem várias espécies das fadinhas também. A minha filha atrai muito, né? Eu vi umas fotos que você colocou lá É no tirar Instagram, foto da minha cara. filha na natureza, Tá, em plantas, ai, elas que estão lindo. na perna Tá dela, no maravilhoso. rosto, aparece. É o que a gente falou, às vezes a pessoa vai ver a foto, Não vê nada. não enxerga. E ali, por isso que você tem que A ter olhos pra ver. mente não deixa, né? A mente não deixa. Então, Gente, em primeiro lugar, tem muito respeito por esses seres, né? Você Sim. atrai eles. Faz E parte. eles não só trazem proteção, tu tá vendo a ruda ali, parece? Que legal. Não, trazem proteção, trazem coisas boas, boas vibrações. Não só lhe trazem, mas eles são atraídos por isso. Então é muito mágico. É mágico mesmo, é viver o mágico da vida. Tudo é mágico. O coração bater é mágico, pensar é mágico. Ver a magia da vida, né? Ver as coisas boas. Tudo depende do ponto de vista que você vai ver, porque vai ter ponto de vista para todos. sim. Mas qual ponto de vista você está, né? Qual que você está? Qual você E prefere o que você está fazendo em você para abrir esses campos, pra acessar isso? para você conseguir acessar isso? Porque se você não está vendo, é porque esse formato, o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar o mundo, a sua visão de mundo, não te permite. Não vai ser mostrado para você. Tá muito engessado, tá muito padronizado. Então, assim, se você tá aí querendo ver fadas, Né? primeiro você pode ir lá no nosso Instagram e você Vai ver Qual Instagram. que é o seu Instagram? é More_CoSpaces. More de amor, que é como eu chamo meu esposo, como ele me chama. Então, é o nome do nosso negócio aqui. E _CoSpaces, de espaços compartilhados. More CoSpaces. Vai ter lá no Story Vai as ter story. fadinhas. E quem tiver registros aí de fadas, por favor, favor, compartilhe. Manda pra Manda. gente aqui. Compartilhe. eu estou querendo
montar esse destaque aí com alguns registros, né? Então é um desafio, nem todas as pessoas conseguem captar a energia das fadas, você consegue captar elas através de eletrônicos, câmeras, celulares, é possível. Mas nem todas as câmeras também pegam, né? Mandar o comando que a Vanessa ensinou. Isso. E abrir o coração, gente. Abrir o coração, deixar o coração falar, né? E elas vão se mostrar para você. Elas se mostram quando elas querem, não é quando você quer. Não é? Então, não tem essa ansiedade de querer que elas, a qualquer momento. Deixa fluir, deixa vir. E vamos pedir para a Vanessa deixar uma mensagem, Joy? Deixa uma mensagem pro pessoal, Vanessa, do seu coração. Finalizando o podcast. O que você sentiu, né? Eu venho deixar um convite, então, na verdade, né? Então, que tal você começar a se conectar aí com quem você é de verdade, né? Com a sua essência, com a sua centelha divina, como diz a Val. Já pensou como pode ser a sua vida se você realmente for quem você é, 24 horas, e você entender quem é essa sua versão? Então fica o meu convite para você começar a se conectar com isso e começar a oferecer ao mundo essa sua versão, gerar valor para as pessoas através dessa sua versão. E imagina a gente poder criar uma comunidade de pessoas que realmente são elas de verdade, você poder contratar profissionais sabendo que eles estão na mais pura essência do que eles vieram fazer aqui. Então, imagina os projetos incríveis que podem surgir, se conectar através dessa potência toda que a gente pode ativar aí no coletivo. Esse é meu convite para vocês. Gratidão, Vanessa, gratidão, gratidão aos quadros, todos elementares. Gratidão que hoje foi forte. Foi forte. Você é amado. Você é amado. Você é amada. Nós somos sagrados por serem únicos, o servir é único. Exatamente. Nós somos amados. Ai, Vanessa, estou explodindo aqui de alegria. Obrigada. Olha aqui, meu coração não aguenta. Nossa, ainda está. Nossa.